That's 5 Delay, Java 13 Central. 5 George K. 5 George K. 5 George K. 496 Broadway, McKill, Delegado, hoje o senhor vai nos contar uma história de uma investigação que foi entre as mais complexas que o senhor já esteve. Qual que é essa história? Olha, na verdade, nós vivemos um caso complexo em Uberaba. Não era eu o delegado titular da investigação, era, salvo engano, o doutor Blanco, o doutor Luiz Antônio Blanco, um delegado competente, com uma equipe muito boa, trabalhando no caso, mas a Vívia, que foi o caso da Vívia, aquela agente penitenciária que hoje nós teríamos aí uma policial penal, que estava trabalhando aqui na penitenciária Luiz Inácio de Oliveira. De manhã, quando ela estava indo, ela foi morta logo ali, depois da primeira curva para chegar na penitenciária. Então, ficou aí, as investigações se arrastavam já por mais de um ano, né? O doutor Blanco presidindo essas investigações e eu não trabalhava nesse setor porque eu ficava numa salinha, o delegado-chefe tinha me colocado o que nós chamamos de corredor. Eu estava mais ou menos no corredor, até tentei no começo, quando aconteceu o fato, eu pedi para investigar, mas não me foi autorizado, e eu fiquei ali, né, e depois eu me tornei o chefe de departamento. Quando eu me tornei o chefe de departamento, isso depois de um ano dos fatos que culminaram com a morte da Vívia, eu chamei os envolvidos na investigação, fizemos uma reunião na minha sala, lá na sala do chefe de departamento, e coloquei como prioridade. Nós tínhamos que identificar os autores ou o autor do crime da Vívia, do homicídio da Vívia. Nós sabíamos que, com toda certeza, era uma morte em represália ao sistema prisional. E nós não podíamos aceitar isso. Como membro da segurança pública, nós tínhamos que investigar e apontar para a justiça quem eram os autores do crime ou o autor do crime. E as investigações se arrastaram ainda mais 2 meses, com monitoramento, com vigília total, com acompanhamento dos principais suspeitos, né? E a gente tinha ali alguns suspeitos. Eu fui pessoalmente lá na penitenciária, tirei aqueles suspeitos, o diretor da penitenciária colocou eles, uns 2 ou 3 na sala, e eu fui conversando com cada um, né? Conversei com um rapaz chamado Veloster, apelidado de Veloster, que já tinha participado de um latrocínio, conversei com outro investigado, mas ninguém confessava o crime. Esse tipo de crime, praticado pelo crime organizado, você não vai encontrar facilmente uma confissão de ninguém. Então, nós continuamos as investigações com monitoramento de todo mundo. Em certo dia, eu já cansado de não achar o caminho a ser seguido, a gente já tinha certeza da participação de alguns, mas nós não tínhamos elementos para mostrar à justiça quem eram esses autores. Então, nós fizemos alguns pedidos no judiciário e colocamos sob monitoramento algumas pessoas, e um dos autores, que nós tínhamos certeza da participação dele, fugiu de Uberaba. Como ele fugiu, nós já ficamos bem mais tranquilos com relação à participação dele, né? Mas já tínhamos também, através de oitiva de testemunhas, de gente que estava na penitenciária, de que nós não estávamos de frente de um crime praticado por uma pessoa só, mas por vários autores, né? Foram vários autores, cada um fazendo a sua parcela de contribuição na prática do delito. Não era uma morte específica, tem que morrer a Vívia, nada disso. Tinha que morrer um agente penitenciário, um policial penal tinha que morrer naquele dia. E, infelizmente, quem passava naquele momento
foi a Vivian. Ela estava de moto, recebeu o primeiro tiro, conseguiu ainda deslocar com a moto um pouquinho para frente, mas aí ela não deu mais conta. Caiu e foi dado os tiros de misericórdia, que nós chamamos. A execução foi feita com ela já deitada, foi afastado a viseira dela para efetuar os outros disparos. Então, após isso, sumiram todos. Nós ficamos com a certeza de que poderíamos chegar na autoria. E certo dia, depois de um monitoramento de uns 15 dias, eu fui visitar a casa de um dos suspeitos. E quando eu cheguei, logo que eu saí e voltei para a delegacia, alguém tinha feito algum contato e contado a história. Que eu havia ido na casa e que agora as coisas iriam complicar. E aí começaram as pessoas falarem, uma conversar com a outra, e nós estávamos monitorando todo mundo. Naquela época estava tranquilo o trabalho, seguindo, monitoramento telefônico, medida cautelar, judiciário nos ajudando, o Ministério Público apoiando todas as nossas investigações, doutor Eduardo Pimentel, doutor Laércio, né? Doutor Alcir trabalhou nesse caso também. Então a gente estava conseguindo esclarecer um crime dos mais complexos, dos mais difíceis. Porque o crime, quando tem a participação do crime organizado, ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Então nós conseguimos fazer algumas pessoas falarem, mas de imediato já trancava. Soltava uma palavra, um feito e já parava. E eu me lembro que quando eu voltei para a delegacia, o investigador Guilherme, que estava nos ajudando na parte de inteligência, veio correndo no corredor e gritando que haviam comentado o que não podia, que era a confissão da autoria e da participação no crime da Vivian. Como foi esse comentário? O que foi falado e que indicou qual era a autoria? Olha, na verdade, a moça que eu estive na casa dela era irmã de um rapaz que estava foragido, Diego, né? Apelido de Zica. E ela ligou para o pai dela. Ligou para o pai dela e disse, o delegado Eli Andrade esteve aqui. Aí o pai dela, mas o que ele queria? Aí ela disse, é o crime da gente. É sobre a morte da gente. Aí ele pegou e falou assim, mas o que ele queria? Aí ela responde, pai, o senhor sabe que foi o Diego. Aí ele falou, cala a boca, não fala isso. Aí ela falou assim, todo mundo sabe na cidade, pai. Aí depois ela ligou para mais alguns, ligou para o marido que estava na penitenciária, a gente não sabe como, mas consegue fazer essas ligações. E aí nós conseguimos identificar todos os autores, os participantes, foi pedida a prisão de todos. Naquela época não foi deferido porque o prazo para a conclusão do inquérito seria muito rápido, mas todas as prisões foram deferidas posteriormente e alguns presos, até mortos, já tem desses autores, já foi morto, me parece que um. Então foi um crime que deu muito trabalho, mas eu sempre coloquei para os nossos colegas, esse tipo de crime nós não podemos deixar passar, porque nós nos tornaríamos alvos fáceis. Os bandidos iriam falar, pode matar que ninguém vai resolver. Então eu tive sempre isso comigo. Morte de policial, morte membro da segurança pública tem que ser apurado. E esse crime da Vivian foi um crime que deu muito trabalho para a gente. Muito trabalho por aquilo que eu disse. O crime organizado não fala. Não fala. A nossa dificuldade foi muito grande. Mas, graças a Deus, recebi um apoio muito grande do sindicato, da Polícia Penal, dos meus companheiros chefes em Belo Horizonte. Então foi um delito que era buscar a confissão. A gente tinha os suspeitos, ou um ou dois a gente já tinha, né?
O tal do Veloster, o tal do Diego Zica, a gente já tinha certeza, mas faltava outros participantes, porque o crime organizado não é um ou dois, são muitos. Mas e a gente foi buscar essas investigações, fomos buscar confissão, e graças a Deus, depois de 1 ano e 2 meses, 2 meses que eu estava no caso, nós conseguimos chegar à autoria, entregar o inquérito com denúncia, Ministério Público ofereceu denúncia, Judiciário, sentença de pronúncia, tudo bem elaborado. E os criminosos foram localizados, aqueles que estavam foragidos? Muitos sim. Muitos foram presos e outros se encontram presos até hoje. Não por este fato, porque por outros fatos, né? Além deste, tinha outros delitos que foram praticados por estas pessoas. Eu tenho quase certeza de que um foi morto dessa turma. A Civil de Uberaba deu detalhes numa entrevista coletiva hoje de manhã sobre a conclusão do inquérito que investiga a morte de uma agente penitenciária na cidade. O crime foi em julho do ano passado. De acordo com as investigações da Polícia Civil, 6 pessoas participaram do crime, 3 delas como executoras. A agente penitenciária Vivian Cristina Medeiros, de 38 anos, foi morta em julho do ano passado com 11 tiros de pistola quando chegava no trabalho. O delegado regional afirmou que a ordem para o homicídio partiu de uma organização criminosa que atua dentro e fora dos presídios. Segundo ele, foi uma ação que o grupo chamou de opressão ao sistema. A agente penitenciária não foi morta porque ela era o alvo, não. O alvo era um agente penitenciário, né? E ela deu azar de estar passando naquele momento. Então ela se transformou no alvo em razão disso. Até agora, apenas um dos 6 envolvidos foi preso. A polícia suspeita que o grupo possa ter participado de outros crimes na região. Pelo menos um deles nós sabemos que foi um dos autores da tentativa daquele ex-agente penitenciário que se encontrava na pizzaria. Então é isso, né? Um crime que deu uma desestruturada na segurança pública de Uberaba, tanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Penal, com a Polícia Militar. Todo mundo muito preocupado. Nós sabíamos que o delito era uma represália à segurança pública. É por isso que eu defendo sempre que a Polícia Penal tem que ter sua arma para sair da penitenciária, da cadeia, do sistema prisional e ir para casa com a sua arma na cintura, que é a sua defesa. Não diria que ela não morreria nesse dia. Não sabemos, mas ela tinha que ter a chance de evitar. Ela poderia, às vezes, ter caído e não ter recebido os tiros de misericórdia de execução se ela tivesse com a arma na mão. Provavelmente ela teria se defendido. Por isso eu defendo muito a Polícia Penal com a arma na cintura.